E esse encontro pode abrir caminho para uma nova fase nas relações entre Brasil e Estados Unidos. E justamente para analisar as repercussões, a gente conversa agora com o economista e doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena, que já está aqui com a gente. Igor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui, Carolina. Obrigada pela disponibilidade. Igor, esse encontro entre Lula e Donald Trump pode realmente marcar o início de uma nova fase aí nas relações entre Brasil e Estados Unidos? O que é que muda aí na prática a partir dessa reaproximação? Carolina, realmente já mudou, né? O que a gente está assistindo é uma aproximação de relações muito positivas para o Brasil. Acho que agora a gente consegue ter um canal direto com o presidente Trump, que faz as decisões finais sobre as políticas de tarifas, apesar disso estar sendo colocado muito pelo presidente, pelo secretário Scott Bessent e pelo também secretário Marco Rubio, mas é Trump no final que faz a decisão final. Entretanto, eu acho que a gente tem que tomar cuidado e um otimismo exagerado. O presidente Trump tem interesses maiores na América Latina do ponto de vista estratégico, como foi a eleição na Argentina, que ele saiu vitorioso junto com Javier Milei, naquela política de apoiar as operações de swap cambial. Ele também tem um interesse na Venezuela. O objetivo de mudanças na política Venezuela significa também que ele não quer que o Brasil se intrometa nessa situação venezuelana, então acho que tem um timing aí que está batendo, mas muito mais do que isso, o presidente Trump quer mais acesso aos mercados consumidores do Brasil, quer que o Brasil consuma mais produtos americanos de alta tecnologia, diminua as nossas barreiras e quer acesso às nossas explorações de terras raras para não ficar tanto na mão da China. Então há aí um interesse mútuo ocorrendo, mas não vai ser rápido. Eu não diria que a gente vai cair para uma tarifa de 10% como tinha no passado. As tarifas elas envolvem não só a questão econômica, e o Brasil demora muito para tomar atitudes que viram realidade, mas muito mais questões políticas, né? E como o Brasil tem sim essa visão de querer sair do dólar, uma aproximação da Rússia, China, acho que o Brasil vai ter algum tipo de diminuição de tarifas, mas não vai voltar para ser 10% como era no passado. Então, acho que vai, e também não acredito em uma negociação rápida, com parceiros que para os Estados Unidos são muito mais importantes, como a União Europeia, a Índia, até mesmo o Japão, demoraram meses. E com o Brasil, eles não têm essa pressa inteira, apesar de a gente estar falando, o suco de laranja, o café, a carne estão aumentando nos Estados Unidos, para a economia americana é muito mais importante os chips e a capacidade de produção industrial. Então, na prática, eu acho que é um caminho que se abre, mas eu teria muita cautela em dizer que a gente já resolveu todos os problemas. Não é por aí. Acho que vai demorar muito e abre-se agora uma porta de negociação que vai ser longa e que vai envolver também a questão política e principalmente das big techs, com o tratamento de alta regulação, alta tributação que o governo brasileiro quer colocar com as big techs não é visto de bons olhos pelos Estados Unidos. E nos últimos meses, o comércio bilateral enfrentou barreiras, principalmente com o tarifaço americano sobre produtos brasileiros, né? Que sinal o governo Trump dá agora ao colocar esse diálogo econômico de volta à mesa? O que é que a gente pode esperar? Olha, ele de fato traz uma situação de negociação importante. A gente vai ver aí, a ideia de suavizar as tarifas são importantes, né? O Brasil teve uma queda de mais de 20% quando a gente fala de produtos mandados para os Estados Unidos, nossas exportações caíram. Apesar da gente ter utilizado aí o friendshoring, então produtos brasileiros agro, né, principalmente, foram aí para a Colômbia, para o México, para o Uruguai, Paraguai, e depois mandados para os Estados Unidos. Foi uma maneira de tentar burlar um pouco, né, e no final a gente aumentou as exportações, mas isso não dá todo o tempo, né? Eu acho que o que o agro e todo o setor industrial brasileiro está esperando é que as oferendas, por assim dizer, né, que o Brasil está colocando na mesa, o que os brasileiros poderiam investir nos Estados Unidos, quais seriam os produtos que a gente gostaria de receber mais dos Estados Unidos. Isso abra o olho do presidente Trump e eles aceitem, por exemplo, que tirem a tarifa de 40% ou diminuam enquanto a negociação ocorrer. O grande ponto agora é que essas negociações têm que ter algum tipo de diminuição de tarifas rápido para que nesse momento de negociações a gente não perca mais mercados consumidores e os importadores americanos não troquem em definitivo os produtores brasileiros por terceiros. Igor, e do ponto de vista econômico, quais setores brasileiros podem se beneficiar mais de um eventual acordo e quais podem sair perdendo caso esse entendimento aí não avance?
Olha, eu acho que o agro nosso sai diminuído, né? Eu acho que isso me preocupa muito. Suco de laranja, carne, né? A pressão, a venda de carne dos produtores americanos aumentou muito. Isso é muito ruim para os nossos produtores brasileiros. Até porque também os americanos vão aumentar a compra de carne com a Argentina por uma questão geopolítica. Então, ou esse acordo sai de uma maneira melhor, ou os nossos produtores de carne vão sofrer muito. Mas se sair, acho que o agro volta ao que tinha, a força que tinha nos Estados Unidos, mas muito mais do que isso, o setor de tecnologia brasileiro, né? O setor aeroespacial, aviões, esses tipos de produtores são importantes e a gente imagina que se tiver um acordo, isso facilita e aumenta as nossas divisas para os Estados Unidos. Eu acho que esses são os pontos fundamentais que a gente vai ter que observar daqui para frente. Acho que o ponto de vista econômico, ele não pode ter preconceitos, ele não pode ter uma negociação assim radical do ponto de vista político, e pelo menos por esse primeiro encontro há uma visão de que tanto Lula quanto Trump estão tentando tirar de lado a ideologia e falar de negócios, o que é muito bom para o agro brasileiro. E esse encontro também tem um peso político, né? É importante a gente falar disso. Lula e Trump têm perfis muito diferentes. Essa diferença pode atrapalhar ou ajudar nas negociações comerciais e diplomáticas? Eu acho que atrapalha porque os dois têm uma visão interna muito diferente. O presidente Trump fala abertamente contra países que têm uma visão mais à esquerda e critica abertamente o Brasil, e países que querem tirar o dólar como a moeda central. Então, isso faz com que internamente haja um descontentamento com o governo brasileiro, e daqui da mesma forma, as tarifas que foram colocadas são vistas internamente no Brasil como injustas, e o presidente Lula tenta criar um novo bloco de poder, um novo bloco geopolítico chamado de Sul Global, que não tem interesse nenhum dos Estados Unidos e dos seus aliados. Então o Brasil tenta se manter numa corda que prejudica. Eu acho que essas visões políticas, uma mais esquerda e outra mais à direita, de fato não ajudam as negociações, e pode ser um fator que vá fazer com que atrase qualquer tipo de acordo que possa ocorrer no futuro próximo. Igor, e por fim, olhando agora para o futuro, você acredita que essa aproximação pode reposicionar o Brasil aí no tabuleiro internacional, especialmente frente à China, à União Europeia também? Eu acho que sim, eu acho que um acordo saindo com os Estados Unidos, isso melhora a nossa situação com a União Europeia, melhora a situação com os outros países e faz com que o Brasil volte a um ponto de negociações. Todos os países estão passando por isso, né? Não é só o Brasil. A gente deve ver nos próximos dias uma negociação com a Índia, mas o Brasil vai sofrer muitas pressões para a finalização de um acordo, como, por exemplo, parar de consumir petróleo e fertilizantes russos. E isso é super importante para a nossa cadeia de produção no agro e na indústria brasileira. Então, antes de um acordo se tornar realidade, o Brasil vai ter que entender que algumas concessões políticas com outros países vão ter que ser alteradas, principalmente com a Rússia. Professor Igor, obrigada pelas informações. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Um bom dia a todos. Bom dia, tchau, tchau.